Essa falsa doutrina está levando milhares para o inferno, e os crentes estão aplaudindo. Tem gente batendo palma para o próprio abismo, sem perceber que o púlpito virou palco, a verdade virou espetáculo, e a mentira virou doutrina. O mais assustador, tudo isso acontecendo dentro da igreja, com Bíblia na mão, hinos nos lábios, mas corações longe da verdade. Essa doutrina que muitos estão abraçando como verdade é, na verdade, o veneno mais sutil que Satanás já conseguiu espalhar entre os crentes. Porque ela não nega a Bíblia, ela só a distorce. Não manda parar de seguir a Jesus, apenas diz que você pode segui-lo do seu jeito. Essa falsa doutrina troca arrependimento por autoestima, santidade por liberdade, e a cruz de Cristo por uma vida confortável. E a grande tragédia é que muitos estão aplaudindo, dizendo amém, curtindo e compartilhando, enquanto seus corações estão se afastando do verdadeiro evangelho. Jesus já havia avisado: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Prepare-se, porque hoje vamos expor essa mentira com a luz da palavra. E talvez você perceba que está muito mais envolvido com ela do que gostaria de admitir. Mas essa pode ser a sua chance de abrir os olhos, antes que seja tarde demais. Sabe qual é o problema dessa falsa doutrina? É que ela tem cheiro de evangelho, gosto de bênção, aparência de piedade. Mas por dentro, é podridão disfarçada. De unção. É um evangelho que não confronta o pecado, só conforta o pecador. Não chama à renúncia, mas estimula o ego. E sabe o que é pior? Tem gente dizendo que está sentindo a presença de Deus no meio disso tudo. Mas é só emoção barata. Essa doutrina se espalha com frases como: Deus quer te ver feliz do jeito que você é. Não precisa mudar, Deus te ama. Assim mesmo. Jesus morreu para você viver o melhor desta terra. Mas esquece de dizer que Jesus também disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estão vendendo um Cristo que salva, mas não transforma. Um céu sem cruz, uma graça sem arrependimento. E é por isso que milhares estão caminhando alegres rumo ao inferno, embalados por pregações doces, mas letais. E enquanto isso, a igreja aplaude, o pastor se orgulha do número de views, e o diabo ri, porque a maior vitória dele é ver crentes iludidos achando que estão salvos, quando na verdade nunca nasceram de novo. Hoje a verdade vai doer, mas vai libertar. E se você aguentar até o fim, pode ser que descubra que ainda dá tempo de voltar para o verdadeiro evangelho, antes que o aplauso vire choro. E se você está ouvindo isso agora com o coração apertado, não porque vive nessa mentira, mas porque não aguenta mais ver o nome de Jesus sendo banalizado, relaxa. Você não está sozinho. Tem muita gente acordando. Tem muita gente olhando para os púlpitos e dizendo: isso aí não é evangelho. Isso aí é espetáculo. É vaidade. É manipulação barata disfarçada de unção. Você sente nojo quando vê pastores negociando a fé como se fosse mercadoria. Quando vê culto virando palanque e adoração virando performance. É um incômodo que arde, porque você ama a verdade. Você ama Jesus de verdade. Mas ainda assim, muitos que pensam assim estão calados, estão exaustos, estão feridos, estão assistindo essa doutrina do inferno crescer e pensam: será que tem mais alguém vendo isso? Tem sim. Tem um exército silencioso sendo despertado. Gente que não quer plateia, quer presença de Deus. Gente que não se vende por fama, mas se quebra por amor à verdade. E para você que ainda está nesse sistema, que sente no fundo da alma que algo está errado, mas tem medo de sair, de confrontar, de nadar contra a corrente, escuta, Jesus já te mostrou. Ele já acendeu a luz aí dentro. Não ignore o que o Espírito está gritando no teu coração. É hora de se levantar. Não para fazer barulho, mas para viver o que é verdadeiro. Para viver o evangelho que transforma, que liberta, que confronta e cura. O evangelho que custou sangue, não para te entreter, mas para te salvar. Chega de aplaudir o que destrói. Chega de se calar diante do falso.
Jesus não morreu para a gente se acostumar com a mentira. Ele morreu para nos libertar dela. Sabe qual é o plano mais sutil do inferno? Fazer você se sentir espiritual enquanto morre por dentro. Satanás não quer que você negue Jesus. Ele só precisa que você acredite em uma versão falsificada dele. Uma versão que te faça se sentir bem no domingo, mas continue te escravizando de segunda a sábado. E tem muita gente agora, sim, talvez até você, que ainda está achando que está firme, que está na igreja, que está fazendo a obra, mas a alma está murcha, o coração está vazio, a mente está confusa. Por quê? Porque você foi alimentado com um evangelho diluído, açucarado, moldado para agradar o ego, mas que não alimenta o espírito. É como beber água do mar achando que vai matar a sede, só piora. E enquanto isso, a verdadeira fome da alma continua crescendo, a sede por Deus verdadeiro, por uma fé que te quebre e te reconstrua, que te tire do banco da igreja e te leve para a cruz. Você quer isso? Eu sei que quer, porque o Espírito Santo já está soprando aí dentro, já está mexendo, já está te inquietando. Então, fica. Não sai desse vídeo, porque ainda hoje você vai ouvir uma verdade que pode te libertar do sistema, do engano, da religiosidade, da culpa, da aparência. E o melhor, você vai descobrir que Jesus nunca esteve longe, ele só não habita onde a mentira reina. E quando a verdade entra, o falso não sobrevive. Então, escuta com o coração aberto agora, porque o que eu vou te dizer não é religião, não é doutrina de homens, e muito menos uma pregação para te agradar. É o tipo de verdade que te quebra no meio, mas te reconstrói com base sólida. Sabe por que tantos crentes vivem confusos, frustrados e cansados? Porque estão tentando viver a fé com base em rituais vazios, slogans de púlpito e eventos emocionais, mas sem a presença real de Cristo. A falsa doutrina que está sendo aplaudida por aí troca a cruz por palcos, o arrependimento por autoestima cristã e a santidade por frases motivacionais. É como se alguém tivesse tirado Jesus da igreja e deixado só o nome dele na fachada. E você que não concorda com isso, que olha para tudo isso e sente um nó no estômago, uma revolta santa, você não está sozinho. Isso que você sente é o Espírito Santo gritando dentro de você. Isso não é o Evangelho. Eu não estou nisso. É por isso que você não consegue se encaixar nesse sistema. Por isso que mesmo tentando se manter firme, algo lá dentro continua inquieto. E deixa eu te contar, isso não é rebeldia. Isso é despertar. É Deus te chamando para algo que vai além da performance, além do show, além da pose de crente feliz. É Ele te convidando para um relacionamento real, onde Ele é o centro e não o homem. Mas cuidado, porque quanto mais você se aproxima da verdade, mais o sistema vai tentar te calar. Mais vão te chamar de radical, de rebelde, de crente difícil. Mas deixa falarem. Melhor ser perseguido por defender a verdade do que aplaudido por viver na mentira. E se você está comigo até aqui, é porque o céu já começou a te cutucar por dentro. Então segura firme, porque agora a gente vai expor o coração desse engano e revelar o que a palavra diz sobre esse tipo de cristianismo que está levando multidões ao inferno, de olhos fechados e bíblias abertas. Porque se tem algo que o inimigo aprendeu a fazer muito bem, foi usar a Bíblia para afastar as pessoas de Deus. Sim, você não ouviu errado. Satanás nunca precisou destruir a igreja, bastou contaminar a doutrina. E é assim que ele atua. Com versículos fora de contexto, com meias-verdades revestidas de revelações, com pregadores que parecem santos no palco, mas são lobos alimentando o próprio ego com aplausos e transferências bancárias. A falsa doutrina é sutil. Ela não nega Jesus. Ela o reconfigura. Tira a cruz e coloca conforto. Tira o arrependimento e coloca autoestima. Tira o evangelho do reino e coloca uma vida de propósitos, onde o centro é o homem e não Deus. E enquanto isso, o povo aplaude. Aplaude porque soa bonito. Aplaude porque emociona. Aplaude porque é mais fácil ouvir "você nasceu para vencer" do que "nega a ti mesmo e carrega tua cruz". Mas o verdadeiro evangelho não massageia o ego, ele crucifica a carne. E se a sua fé nunca te confronta, se ela nunca te leva ao arrependimento,
Então talvez o que você esteja seguindo não é o Cristo da Bíblia, mas uma versão diluída dele, criada por homens para manter multidões entretidas e controladas. Essa falsa doutrina é como um narcótico espiritual. Quanto mais você consome, mais viciado fica em sentir algo. E menos você busca por santidade, verdade e presença real de Deus. Agora, para e pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que vivem dentro da igreja, mas estão frias espiritualmente? Quantas vivem uma fé baseada em eventos, congressos, campanhas, mas não conseguem vencer o pecado dentro de casa? Quantas falam em línguas estranhas no culto, mas não conseguem perdoar o próprio pai, a mãe ou o irmão? Quantas postam versículos no Instagram, mas vivem numa mistura de fé e mundanismo, como se Jesus fosse um figurante na própria vida? Sabe por quê? Porque foram ensinadas a buscar experiências com Deus, mas não a ter compromisso com Deus. Foram ensinadas que Deus quer te ver sorrindo, mas nunca que Ele deseja te ver santificado, transformado e pronto para o céu. E agora você entende por que esse vídeo precisa existir, porque o que está em jogo não é uma opinião teológica, é a eternidade de milhares, inclusive a sua. E se tudo isso que você está ouvindo parece pesado, é porque o céu está puxando você de volta. Está te acordando da anestesia. Está te lembrando que ainda há um evangelho puro, vivo e verdadeiro, que liberta, transforma, cura e salva. E é sobre esse evangelho que a gente vai falar a partir de agora. Então ouve com atenção agora, porque o que eu vou te dizer pode ser a linha que separa a tua vida do engano e te devolve para o caminho da verdade. O verdadeiro evangelho não promete aplausos. Ele promete cruz. Ele não te convida para uma sala VIP, mas para uma jornada de renúncia. E é aí que a maioria pula fora, porque essa geração quer um Cristo que carregue as suas dores, mas se recusa a carregar o Cristo. Mas Jesus foi claro: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Isso não é poesia. Isso é um chamado de morte. Morte do eu, morte da vaidade, morte do orgulho, morte da busca desenfreada por status espiritual e palcos religiosos. Sabe o que isso significa na prática? Significa que a vida com Deus não é feita só de bênçãos e vitórias. Ela é feita de lutas, provações, perseguições e humilhações que lapidam a tua alma para parecer com Cristo. E é exatamente isso que as falsas doutrinas escondem. Elas te prometem vitória sem guerra, cura sem arrependimento, céu sem santidade. Mas não te contam que, para viver com Cristo, você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que o seu ego idolatra. Só que aqui está o segredo que quase ninguém quer ouvir. O evangelho verdadeiro fere, mas depois cura. Confronta, mas depois transforma. Te joga no chão, mas te levanta com poder do alto. E quando você começa a viver essa verdade, você percebe que não precisa mais de shows, campanhas emocionais ou manipulação com promessas vazias, porque o Espírito Santo se torna suficiente. Porque a Bíblia passa a ser mais doce que o mel. Porque a oração deixa de ser um peso e se torna o fôlego da alma. Porque você não vive mais por sentimentos, vive por fé. E talvez seja isso que Deus está te chamando hoje, para sair do sistema, sair do emocionalismo, sair da religiosidade e voltar para a cruz, voltar para o arrependimento, voltar para o quarto secreto, voltar para a simplicidade do evangelho que salva. Então eu te faço um convite agora. Rompa com essa falsa doutrina. Se posicione. Não seja mais um crente que bate palma para o próprio engano. Seja um cristão que, mesmo chorando, diz: Senhor, se for para te seguir, me quebra, mas me salva. Porque é melhor ser quebrado por Deus hoje do que ser ignorado por Ele no juízo final. E olha, talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas eu já saí dessa igreja, eu já não ando com esses líderes, eu já sei que isso tudo é errado. Mas eu te pergunto com temor e tremor: o quanto você ainda carrega disso por dentro? Porque sair do templo não é sinônimo de libertação. Tem gente que saiu da Babilônia, mas a Babilônia ainda está viva dentro dela, ainda tem pensamentos corrompidos,
uma espiritualidade contaminada, desejo por reconhecimento espiritual, medo de ser rejeitado por não fazer parte mais de um sistema. Ou pior, silêncio cúmplice diante do erro. E é nesse ponto que Satanás trabalha, não com gritos, mas com acomodações, não com escândalo, mas com conveniências. Ele quer te convencer de que não é seu papel falar nada, que cada um presta conta por si, que o importante é amar, não julgar. Mas o evangelho que cala diante da mentira não é o evangelho da verdade. Lembra do profeta Elias? Ele ficou sozinho contra 850 falsos profetas. Lembra de João Batista? Chamou os líderes religiosos de raça de víboras. Lembra de Jesus? Ele virou a mesa no templo e ainda disse: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Então me diga com sinceridade, se você ama Jesus, como é que consegue assistir tudo isso e permanecer calado? Esse é o momento de ruptura, de dizer chega, de rasgar o coração diante de Deus e clamar: Senhor, me livra até da parte de mim que ainda se acostumou com esse sistema. Porque a maior obra que o Espírito Santo quer fazer em você não é te dar visões, dons ou ministérios. É te tornar parecido com Cristo. E se Cristo não compactuava com a hipocrisia, com a vaidade e com a mentira, então por que você compactua? Chegou a hora de você escolher de qual lado vai ficar. Do lado da multidão que aplaude a heresia, ou do lado do Cordeiro que foi rejeitado por pregar a verdade. Você ouviu tudo, sentiu tudo. E se chegou até aqui, é porque Deus está te chamando para algo muito maior do que você imaginava. Você não nasceu para ser só mais um na multidão que bate palma para a heresia. Você não foi salvo para se acomodar no silêncio. Você foi separado, foi chamado, foi escolhido para ser voz no meio do caos. E é exatamente por isso que Satanás te quer anestesiado. Religioso, mas sem vida. Crente, mas inofensivo. Cheio de conhecimento, mas sem ousadia nenhuma. Mas hoje é o dia da sua virada. Você pode continuar assistindo as pessoas ao seu redor afundarem nesse sistema falido. Ou pode ser o primeiro a se levantar, o primeiro a se posicionar, o primeiro a dizer: eu não vou mais me calar diante da mentira. Chega de normalizar o erro, chega de aplaudir o que Jesus jamais aprovaria. Chega de chamar de evangelho aquilo que só promove o inferno. Você é templo do Espírito Santo. É testemunha viva do reino. E se esse vídeo está te queimando por dentro, é porque o Espírito Santo ainda não desistiu de te despertar. Então agora, em nome de Jesus, se ajoelha, ora, clama, entrega tua mente, tua alma, teu futuro nas mãos dele, e diga com coragem: Senhor, eu não quero ser cúmplice da mentira. Me usa para pregar a tua verdade, custe o que custar, porque no final, meu irmão, não é sobre aplausos, nem sobre cargos, nem sobre visibilidade. É sobre ouvir uma única frase no último dia: vinde bendito de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. E se for para ser rejeitado aqui, mas ser recebido lá no céu, então que assim seja. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa aí dentro te diz que tem algo errado com o que estão pregando por aí. E você tá certo. Mas a verdade é que não adianta só perceber o erro. Você precisa estar preparado para vencê-lo. Tem muita gente sincera que ama a Deus, mas lê a Bíblia e não entende. Se sente travada, confusa, e por isso acaba dependendo sempre da opinião dos outros. É aí que o erro entra. É aí que o engano vence. Foi por isso que a gente criou Formação de Discípulos. Para te ajudar a crescer, entender a palavra por você mesmo, com clareza, profundidade e direção bíblica verdadeira. Se seu coração está queimando por mais de Deus, esse é o próximo passo. Clica agora no link abaixo desse vídeo e vem conhecer o Formação de Discípulos, uma jornada para te libertar do engano e firmar seus pés na verdade. Jesus está chamando, e agora é com você. Agora compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa acordar. Seja um despertador no meio dessa geração adormecida. E escreve aqui nos comentários: eu escolho a verdade, mesmo que ela me custe tudo. Se for para cair, que seja aos pés de Cristo. Mas se for para levantar, que seja para nunca mais voltar atrás. Até o próximo vídeo.